foco na palavra para nós hoje vai estar em Juízes, no capítulo 14 e parte do capítulo 15. O relato diz respeito ao casamento de Sansão. O texto bíblico diz que Sansão se apaixona por uma mulher que pertencia ao povo dos filisteus e decide casar com essa mulher. No período do casamento, que era 7 dias de festa, de bodas, Sansão então ali propõe um enigma para que os filisteus pudessem então decifrar o enigma. E foi feita ali uma aposta e Sansão tinha absoluta certeza de que aquele povo não ia decifrar o enigma que ele havia criado. Portanto, eles iriam perder a aposta e teriam que pagar para Sansão. Como o povo não conseguia decifrar o enigma, diz a palavra de Deus que o povo ameaça a esposa de Sansão, ameaça queimar tanto ela como seu pai, e para que ela descobrisse então ali o enigma. Ela então, no último dia da festa, o 7º dia, Sansão revela o enigma, o significado do enigma, à sua esposa, e essa então conta para os seus parentes ali, né? Aqueles que faziam parte do seu povo. Quando Sansão vai cobrar o enigma, então os filisteus já sabiam a resposta do enigma. Sansão percebe logo que a mulher havia contado para o povo o que significava o enigma, e ele fica então irado. E ele sobe, diz a palavra que ele sobe para a casa do seu pai irado. Quando ele sobe para a casa do pai, ele deixa ali a sua esposa. A sua esposa, então, o pai da esposa, achando que Sansão, por certo, não queria nada com a sua filha mais, porque ele foi embora irado, tomou a sua filha e deu ao companheiro de Sansão, e esse então a tomou por esposa, por mulher. Passado alguns dias, Sansão retorna para procurar a sua esposa. Descobre então que a sua esposa havia sido dada ao seu companheiro. Ele fica irado e ele então decide vingar os filisteus. E ele pega ali algumas raposas, bota fogo no rabo das raposas, solta na seara e destrói ali a plantação dos filisteus. E os filisteus então querem saber o que aconteceu para que Sansão agisse daquela forma, e eles descobrem que a fúria de Sansão se dava exatamente porque o pai da sua esposa havia dado a sua companheira a sua esposa ao seu companheiro. Sabendo disso, os filisteus decidem vingar essa situação e queima então a esposa de Sansão e seu pai. Bom, esse é o relato, de maneira bem simplificada, do texto bíblico que se encontra ali em Juízes 14 e parte do capítulo 15. Recentemente, nós ouvimos um pregador ensinando nesse texto que a mulher de Sansão aqui representa a igreja, representa profeticamente a igreja. Sansão aqui seria a figura do Espírito Santo. E o companheiro de Sansão seria a figura de Jesus. Os 7 dias de bodas, o casamento de Sansão, representaria ali o tempo profético da igreja existente nesse mundo antes do arrebatamento.
E aqui, irmãos, nós vamos fazer uma reflexão. Eu convido você a refletir comigo se é possível fazer essa aplicação desse texto da forma com que foi ensinado por esse pregador. Eu convido você, então, a fazer aqui uma reflexão comigo. Poderia Sansão aqui representar o Espírito Santo? Poderia o companheiro de Sansão representar tipologicamente Jesus? Poderia a mulher de Sansão representar a igreja? Vamos por parte. Primeiro, quem era o nazireu, o escolhido, o separado para uma missão especial? Era Sansão, e não o seu companheiro. Então, quem foi separado como nazireu para uma missão especial era Sansão e não o seu companheiro. Partindo desse ponto, já fica aqui um pouco difícil colocar o companheiro de Sansão como tipo do Senhor Jesus. As festas, os 7 dias de festa do casamento de Sansão, poderia de fato representar o tempo da existência da igreja antes do arrebatamento? Vamos lá. Quando se termina os 7 dias de festa do casamento de Sansão, e aqui há outra questão a ser pensada, porque se o companheiro de Sansão representa Jesus, como ensina esse pastor, e a mulher de Sansão, a igreja, quem casa aqui no capítulo 14 e participa da festa do casamento é Sansão e não seu companheiro. Então as festas das bodas aqui é do casamento de Sansão com a igreja. Ora, o Espírito Santo não casa com a igreja. A igreja é noiva de Cristo. Ela será esposa de Cristo e não do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é preparar a noiva para o momento da união definitiva com o Senhor Jesus. Outra questão, terminados os dias da festa, no 7º dia, quando Sansão descobre que a sua esposa havia contado o segredo do enigma para o seu povo, Sansão fica irado e ele sobe para a casa do pai sozinho, e ele deixa a esposa. Segundo esse pastor, a subida de Sansão para a casa do pai representa o arrebatamento. Ora, como poderia representar o arrebatamento se ele sobe sozinho e a esposa fica? Na interpretação desse pastor, quando Sansão, que é a figura do Espírito Santo, sobe, representando o arrebatamento, a esposa é dada por companheiro, para o seu companheiro, que na verdade seria, no entendimento desse pastor, a figura de Jesus. Só que nós temos aqui um problema, um outro problema. Por quê? Primeiro, Sansão sobe sozinho, a esposa fica. A esposa é dada para o seu companheiro e se torna ali esposa do seu companheiro. Quando Sansão retorna depois de alguns dias para procurar a sua esposa, ele descobre que a sua esposa tinha sido dada ao seu companheiro. E diz a palavra que ele fica irado com isso, e ele vai então vingar dos filisteus
justamente pelo fato da sua esposa ter sido dada ao seu companheiro. Ora, onde nós podemos colocar que Sansão, sendo a figura do Espírito Santo, conforme ensina esse pastor, voltaria a procurar a esposa e descobre que ela teria sido dada a seu companheiro, que segundo o pastor representa o Senhor Jesus, e ele fica irado e vai vingar dos filisteus por causa dessa união da sua companheira da sua esposa com seu companheiro. Não faz nenhum sentido. E outra questão também é que no final, quando nós olhamos no capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 6, Sansão fica irado por ter descoberto que a esposa foi dada ao seu companheiro. Capítulo 15, versículo 1, versículo 6. Os irmãos podem analisar, podem ler, que os irmãos vão encontrar. E no final, no capítulo 15, no versículo 6, os filisteus queimam a esposa de Sansão e queimam seu pai, como vingança. Ora, como que eu posso colocar como figura da igreja uma esposa que, em vez de ser glorificada no final, será destruída, será queimada, tanto ela como seu pai? Não faz nenhum sentido. Recapitulando, nós temos no capítulo 14, no versículo 19, Sansão subindo sozinho e deixando a sua esposa. Não tem como ser arrebatamento, porque no arrebatamento a igreja sobe, ela não fica. No capítulo 14, versículo 20, nós temos que a esposa de Sansão é dada a seu companheiro. Também não faz nenhum sentido a aplicação que foi feita. Então, irmãos, qual a conclusão que nós podemos chegar dessa leitura ou desse texto que nós comentamos? Qual a conclusão que nós podemos chegar? Não é possível fazer uma aplicação profética colocando essa mulher de Sansão como figura da igreja, e muito menos o companheiro de Sansão como a figura do Senhor Jesus. Não faz menor sentido isso. Mas alguém pode perguntar assim: mas pastor, o Senhor não está na letra? O Senhor está na letra, o Senhor não está na revelação. De fato, o que nós estamos fazendo aqui é uma análise literal, é uma análise da letra. E ainda estamos vendo o contexto, como sempre tenho dito, da importância de analisar o contexto. E estamos fazendo uma leitura das Sagradas Escrituras. Portanto, conforme Paulo, nós estamos lendo as Sagradas Letras. Não estamos aqui fazendo nenhuma aplicação espiritual do que nós acabamos de ler aqui na nossa vida. O propósito aqui é simplesmente fazer um breve relato do que está escrito, literalmente, para analisar a aplicação que se fez por parte desse pastor no seu ensino. Alguém pode dizer: mas então o Senhor não está na revelação. E aí nós vamos encerrar esse vídeo dizendo o seguinte: minha análise que nesse momento desse texto é literal. Agora, dizer que a aplicação que foi feita por esse pastor é uma revelação não faz menor sentido isso. O que nós percebemos quando lemos o contexto é que, em vez de uma revelação,
é uma imaginação, ou seja, ele imaginou que estava tendo uma revelação. Ele imaginou que estava tendo uma inspiração de Deus para a leitura daquele texto. O que nós estamos analisando dentro do contexto, na questão literal, nós chegamos a uma conclusão que não pode ser outra. A aplicação que foi feita não teve nenhuma influência do Espírito, é fruto de uma imaginação. Portanto, não devemos aceitar tudo que é trazido até nós como fruto do Espírito, como revelação, simplesmente porque alguém diz que é. Nós precisamos provar os Espíritos da palavra. Nós precisamos analisar biblicamente o contexto para não sermos confundidos. Amém? Que Deus assim abençoe você que está assistindo esse vídeo, que você possa fazer uma leitura do texto e uma reflexão, e possa, de fato, valorizar as Escrituras, e somente as Escrituras. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.